eu não preciso te dizer que o Bolsonaro foi preso. Eu não preciso te dizer que o clima está esquentando e que a perseguição não apresenta sinais de despiora. Não mesmo. Mas existe uma porção de coisas relacionadas ao cenário político interno e ao que está acontecendo no exterior e que podem afetar diretamente a nossa situação aqui. Tem ações que podem resolver a questão da perseguição, tem ações que podem aplacar e sanar injustiças, e muitas dessas ações, na verdade, a ação que poderia gerar todos esses resultados, está sendo não só ignorada, como muitas vezes criticadas por pessoas que dizem ser contra o sistema, contra a perseguição, contra as injustiças. Então, a respeito de traidores, omissos e sem vergonhas, ou gente muito boba, nós falaremos neste programa Quinto Elemento. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes tá normal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. A nossa indisciplina. Então, e para falar sobre estes assuntos que nos alegram muito, né? Tá todo mundo radiante aqui com as últimas notícias, é uma coisa assim que eleva os espíritos. Estamos aqui hoje começando pelo Arthur, que está lá longe. Pô, o Arthur Pra veio, não ser hein? preso, né? E começando por ele, para ele não desistir. Pra ele não sair no meio, falar, tá, tchau, vou levar minha avó na musculação, sei lá. A bateria tá acabando. Vou dar banho no peixe. A energia, a infraestrutura lá na Europa é meio ruim, não tem como carregar o celular. Estamos aqui também com o Luigi Marnoto, especialista em bombinhas e bombonas. Opa. Felipe Trielli, Que traumatizado. adora uma bomba. Felipe Trielli comeu todas as bombas do pai. Carlos de Freitas, que carrega uma bomba. E também tô eu aqui, né, que precisava da bomba, né, porque tá, né, uma coisa assim, muito Sabe uma magro, bomba né, de assim. Maria Joana? Precisava de uma bomba. Não, a gente esqueceu de mandar pro editor Ou pode ser uma Bezerra bomba de encher também. o vídeo do Luigi falando nomes de maconha, né? Não esqueceu, não. Entrou? Foi. Ah, Pô, não vi. eu fiquei 45 minutos pra achar essa Eu vídeo. esqueci. Então. Porque, Tá fazendo eu é esse que trabalho, né? tive que achar... eu é que fumo. Tive que achar no feed do Instagram, que é uma das coisas Nossa. mais irritantes, e ele era de 2023, esse vídeo. Não tinha Caraca, nem esse Então dia. foi Nós ainda difícil. tínhamos Por alguma que ele esperança. trava tanto quando você vai passar o putz. feed do Instagram? Tudo Por favor, é Instagram. aborrecimento nessa vida. Tudo. Mas vamos lá. Enfim, Falar em aborrecimento. Falando em aconteceu aborrecimento. aí, o Bolsonaro foi preso por motivo de vigília, né? Ou por, Por motivos de vigília. Por motivos de por vigília. motivo de vigília e porque o velho que estava dopado, que deram remédio lá, que dá efeito colateral quando interage com o remédio que ele já costumava Tava doidão. tomar, ele estava em perigo de fuga. É. Alguém já viu o Bolsonaro andando assim? Você já viu? Não, essa Imagina história do correndo. perigo de fuga Mano, é ridículo. Não, período de fuga é demais. Até porque, como ele ia pular o muro, Não, a vigília era 500 metros do negócio. Do portão Imagina do que daqui condomínio. até metade do portão, caminho de casa. É muito longe. Quer dizer, para uma fuga, né? e ele Exato. estava a 15 quilômetros da embaixada americana, não é isso? Não sei quantos quilômetros. Tudo isso? 15 Pô, quilômetros. pior ainda. Ele ia ia ser- correndo. uma perseguição com um velho com 7 cirurgias, meio dopado, com Missão impossível, cara, basicamente. com o Tom Flávio Cruise. Bolsonaro e as tia da igreja no carro, né? Não, é tão- Agarre-me se puder. É tão surreal que... E... Como alguém pode achar que isso é normal, né? Então... Não, e normal. Não, pra mim, pra imprensa, Normal. então. A Você mídia vê a tá Júlia tratando- do Ailib, aquele monstro, né? Agora, falando. tem um negócio mais interessante que eu vi, aquela... Putz, não vou lembrar o nome dela. É uma dessas. Malu Gaspar. Ah, eu vi hoje. Que ela falou, chega, né? Agora tá agora bom, que a gente corrigiu já a prendeu democracia. o homem, agora vamos voltar Tem uma à galera democracia. falando falando isso, isso, né? falando que agora o STF tem que ficar tranquilo. Aham, voltar pra caixinha. Pior, o editorial do Estadão. Não que isso seja uma novidade pra gente, que sabe que o Estadão é o que é, mas, né, o Estadão, o editorial, falando exatamente isso. Olha, os excessos, tudo bem, foi importante, né? Pra Pra democracia, salvar né? a democracia, mas agora vamos voltar. Mataram aqueles milhões, foram importantes, foi bom, É. né? Agora vamos resolver já. Né? Os jornalistas da esquerda têm um ditado que eles falam Estadão, onde o editorial é salvo pela redação. E eu acho que não salva nenhum dos dois, né? Porque Não.
Cara, é... Agora o que vai salvar é a inteligência artificial. Os jornais vão começar a melhorar agora. Cara, É capaz. a Veja, a Folha, esses dias... A A Folha ou a Veja, Veja? Veja. É, teve Eles postaram... Eu vi. E sabe o que é pior? Eu vi antes da nota. Porque eu tava lendo a matéria e no final tinha um... Se você você quiser, não sei o que eu fui... Por que é isso? O que, assim, você usar a inteligência artificial não é um grande problema, porque é o que você falou, vai melhorar muito o texto deles, Vai. porque Mas o você texto vai era ter um tão monte de ruim. clichê, mas já tem, né? Quer dizer, Clichê por clichê, pelo menos vai ser um clichê Olha, e pouquinho agora... mais sim, curto. Eu acho que- sem erros de português, Sem erro, cravos. mais Mas, curto, sendo justo com o robô, se as decisões judiciais fossem feitas pelo robô, talvez elas fossem menos absurdas. Nesse caso seria, aí, seria, pô, sem imagina. dúvida, porque seria mais legalista, digamos. Exatamente. O que o Arthur tem a dizer sobre isso? Arthur, Eu ia dizer que se o Kim tivesse aqui, ele não entendeu o que ia dizer agora, mas outro dia eu tava lendo, pra você ter noção, é verdade. Eu tava lendo Que Vocês de vão graça. entender. É que ele apanha por causa do Kim, o Kim bate em alguém ou apanha de alguém, aí responde. dele, agora Aí o cara... Mas e o Arthur? Agora ele tá descontando. é o Meu novo... amigo lá, o Momoli outro dia mandou assim, pergunte ao chat GPT. Chegou nesse nível. Nós chegamos a esse nível, Olha, a esse nível eu- de referência intelectual, né? Mas eu vou falar, eu sugiro que ele pergunte mesmo ao chat GPT, porque sobre o seu caso. Porque se perguntar, a gente já fez esse teste, não fez? Recentemente, eu e o Lucas, vamos perguntar qual é. Cara, pergunta lá no chat GPT, você vai ver. Ó, inclusive, segundo Mas é o chat GPT, eu não sou um alienígena. Ah, é verdade. Só A pra gente deixar perguntou claro. se ele era um ET. Ele disse O que que não quer há dizer evidência. que o chat GPT errou nesse caso. Óbvio. Tem né? certas nuances que o chat GPT não pega. É. Só pessoalmente É, você só- consegue perceber. Não, Vai e lá, ele, né? como alienígena, Então. ele controla o chat Isso, GPT. tem isso verdade, também. é. Tem isso também. Vai lá, Arthur. Mas o meu ponto em relação ao Kim, você vai entender, o Luiz vai compreender bem. Mas é que eu falei que o Kim não vai entender, porque outro dia eu estava lendo um artigo no Metrópolis, quando saiu o negócio do Eduardo, acho que o Eduardo fez um post lá junto com o príncipe do Bahrein, uma coisa assim. E aí estava escrevendo um artigo, no final eles botaram assim, nunca houveram. Quer dizer, você vê o nível do que é o jornalismo brasileiro. Quer dizer, obviamente o Kim não vai entender. Aí Porque ele usa o verbo, não. exatamente. É isso. Pronto. Mas esse é o nível do jornalismo. Quer dizer, com a inteligência artificial, o jornalismo Pelo brasileiro... menos o houveram não vai estar lá, né? Bom, não sei, né? Vera, Talvez do eles não Ipiranga, saibam usar a inteligência artificial, né? Eles não sabem usar o chat GPT para corrigir texto, né? Então, É verdade. Pode ser. vamos ter esse risco aí. Mas tudo isso para dizer... Então, que eu Você tá acho agora, que né? o jornalismo tá acertando um pouco agora, porque uma das repercussões que teve, todo mundo viu as notícias, os comentários nessa altura do campeonato, né? Acho que a gente tem que trazer, só para dar um contexto mesmo. Mas teve uma coisa legal que aconteceu de ontem para hoje, que quando o programa sair já vai estar velho, que é que a Daniela Lima disse uma coisa que eu concordo. É que, para quem não se lembra, aconteceu o quebra-pau e teve aliado aí do Bolsonaro que saiu correndo. Né, se isolou nas montanhas. Não é comigo. Tem nada a ver comigo. E a Daniela Lima tava falando aí. Acho que ela assiste o Quinto Elemento, né? Desde que eu dei aquela elogiada nela, naquele vídeo defendendo o Lula, acho que ela ficou, né, meio... Sai pra lá, mano. Aí como você... E aí o que acontece? Ela falou que o Tarcísio Cadeirudo é o candidato do sistema. O Tarcísio de Freitas é o candidato do sistema, mas não do sistema só centrão. É o candidato da Faria Lima, que vai defender privilégio. É assim que o PT está se preparando. Mais especificamente da Faria Lima. Ó, Então, parece que Tá vendo a gente aí. depois da prisão começaram a cair máscaras, as pessoas começaram a dizer umas coisas que não estavam dizendo antes, né? Olha, eu não quero dizer nada, mas não é uma coisa tão especial pra gente, não. porque eles sempre dão a notícia 6 meses depois. Então, assim, não é que eles dão a notícia falsa só. Às vezes eles escondem algumas coisas. 6 meses eu acho que você está sendo Mas bem às vezes 6 otimista. meses, 1 ano. Dependendo, na pandemia às vezes deu 2, 3 anos para os depois, caras falar o que a gente já falava antes. Sim. E falam com a maior cara de pau, como se, nossa, estou falando aqui uma coisa Como se não né, existisse nova, nada. né? Como e para eles não existe mesmo, né? Para eles a única coisa que existe no mundo é o que eles falam. Eles são entre autorreferentes, eles. né? Exatamente. Não conseguem Então, enxergar. não é nada de muito novo. Mas eu achei engraçado que
muita gente... Foi assim, tem aqueles 3 livros, eu até postei os 3 livros do Hélio Gaspari, A Ditadura Envergonhada, A Ditadura Escancarada. E tem mais um? Ditadura... Bom, eu sei que tem. São 3 ditaduras. A Ditadura Escancarada. Foi isso que aconteceu. A partir da prisão, o pessoal começou a falar, olha, a gente foi mesmo, a gente foi ditatorial, a gente passou do limite lá no STF. A própria Daniela Lima também falou assim, né, numa das coisas, o STF tá bravo porque o Lula tá falando aí em público que esse julgamento é político, e não pode falar em público. Ela não diz que ele não é político, ela só diz assim, o feio é falar em público, não que é pode político, falar. Coisa que a gente também vem falando. Então, assim, não escancarou. É uma ditadura e agora... mas é uma ditadura, os fins justificam os meios, é uma ditadura para um fim, para acabar com o bolsonarismo, que é o que a gente tem falado há Para que o anos Brasil aqui. não se torne uma ditadura. Sendo que o Não, Bolsonaro a única nunca vez fez. que deram um golpe em nome da democracia Foi igualzinho, né? foi exatamente. Foi por aí Falou assim, mesmo. não, o golpe foi em 64. 66 vai ter eleição, tá tudo certo. Foi até 84. É só esse momento aqui. É só para ajeitar a exatamente. casa, né? Eu tenho a Igualzinho. impressão que isso não tem volta. Que é a história que a nossa querida Dilma falava, que a pasta não volta. Dentifrício. Eu acho que é caminho sem volta. Não tem jeito. A não ser que mude o jogo, né? Não, mas como mudar o jogo do Supremo, ninguém sai ali, né? Quer dizer, sai... Bom, não vou Há falar. controvérsias. Então, Eu tô com o Luigi, eu acho que é um caminho sem volta, Usando as instituições brasileiras sem as volta, instituições- basicamente é sem isso. volta. Nesse assim, sentido aí, é sem volta. É esperar Entendeu? que a Constituição de 88 volte. Não. vai voltar. Não, espero que não. Espero que essa Não, Acho que mas era a de volta. 40 e Porra, quantos que mas era pelo boa. menos tinha Não, alguma mas- garantia ali, porra. não, então é aquela coisa, né? E é curioso que esse pessoal, que teve muita gente que saiu do armário depois que o Bolsonaro foi preso, como Oba, Vixe, foi falar do Oi. Bolsonaro. A bomba, explodiu a bomba. Vai lá. Que depois o Bolsonaro foi preso com esse... Assim, o cara fingia aquela política da boa vizinhança para não falar mal do líder, porque senão vai ser mal sim. visto, porque quer surfar na onda. Foi preso, o cara já meteu o pé na jaca, né? Chutou o balde, falou, galera, aê, acabou, vamos fazer outra coisa. Segue o jogo, segue o Passou, jogo. Foi na bola, foi na bola. Vamos embora. Né? É como se tivesse ansioso por isso acontecer. Mas o que eu ia falar é que não é para além disso, né? Teve esse pessoal... Ixi, esqueci o que eu ia falar. Calma aí. Tá né? parecendo eu. Do que a gente tá Eu falando? acho que tu fumou uma bomba É, mesmo. não volta Não pro volta pro dentifrício. dentifrício. E aí, essas mesmas pessoas que fazem parte da direita, que tem um discurso que em tese é antissistema, que fala que o sistema é um problema, que as instituições concordam com tudo, que as instituições estão tomadas, que um poder tá passando o limite do outro e não tem quem pare, porque você tenta votar um negócio e o judiciário vai lá e vai meter a mão e vai parar, e não sei o que, fala, olha, tá tudo congelado, não tem como resolver. Essas mesmas pessoas falam, não, tá bom, não tem como resolver, mas quem tá saindo do país aí para tentar fazer pressão Fugindo, externa, né, agindo fora do jogo institucional que eu mesmo tô dizendo que tá travado, Isso. esse cara tá dando um tiro no pé, porque ele tá Atrapalhando o... tá atrapalhando o nosso jogo aqui. Ou seja, o cara fala, ó, por aqui não muda nada, mas também não é para fazer fora daqui. Então, como é que esse negócio Não funciona, faz velho? sentido. Essa gente é louca. Então, Obrigado, esse argumento é muito bom, Lucas, porque para mim essa incoerência dos caras não é de hoje, porque tudo depende, né, que a gente chamou de judiciário de Schrödinger, né? Então, dependendo, ora eles não confiam no judiciário, mas ora eles confiam. Ora o judiciário é sério, ora não é. Então, assim, existe, a depender da tese que está sendo levantada e da pessoa, aí o judiciário, o Ministério Público, etc., são bons. A depender, não, aí os caras foram capturados. Então ele tem que escolher, né? Então, ora o Brasil é capturado, ora o Brasil é um narco-estado, ora não é. Então é uma contradição em termos, né? Eles são uma contradição ambulante. Só que o que acontece, eu concordo com o Luigi que não volta, eu acho que não volta mais na situação normal, porque não é só movendo o Brasil. Eu acho que no Geoeconomia, que eu falei sobre isso recentemente, porque eu tive um papo aqui e foi um insight que me deram de uma turma da política aqui dizendo isso,
que, independentemente da ideologia, nós estamos vivendo um aumento dos estados autocráticos. Então, isso pode ser, ora a China implementa, ora a democracia, uma democracia com muitas aspas, implementam. Então, o que eles querem? Eles querem simplesmente começar a criar mecanismos de controle cada vez maiores. E no Brasil, em particular, no nosso caso, né, a gente vê o judiciário com uma expansão de poder muito grande. Então, não é... Eu entendo assim, que personifiquem, eu entendo, encarnar a questão em um caboclo, né? No caboclo do momento a gente sabe quem é, né? O Dom Pedro III. Mas, como diz o Kim, não é só ele, porque é ele, aí você tem um fantasma aí, velho. Pois é, tá tentando abrir devagar. Caraca, desculpa, é o feijão que eu comi mais cedo. Vai lá. Isso são gases? É a porta do estúdio. Ok, não, tá bom, velho. Porque essa porta do estúdio disfarça um monte de coisa. Porra. Exatamente. É que nem o cara que culpa o gato. Não tá aí, né? Sai, Totó. Agora, o é outro nome, né? Porta do estúdio. Então, esse é o liberal que se diz liberal conservador. Desculpa. Não, mas o regime autocrático, então você vê o seguinte, o judiciário não vai voltar atrás, porque não é só o Dom Pedro III, é o Dom Pedro III, é o Dino, é o Gilmar, Sim. é o Cássio, entendeu? Então você vê o poder desses caras, é tão grande, que eles não vão abrir mão, porque eles não vão simplesmente dizer assim, eu vou voltar. Aí não adianta o Gaspar dizer assim, agora volta pra casinha, Supremo. Aí ele vai dizer, sabe o que ele vai dizer? Tá bom, e agora? Você vai fazer o quê? Não, tá bom, se eu não voltar, você vai fazer o quê? Só pra saber, que eu tô curioso. Entendeu? Faz aí pra ver. Só pra eu entender o que você pretende fazer, entendeu? Então eles não têm, eu não vejo, eu acho que isso aí vai demorar bastante tempo. O estado de coisa que a gente chegou é de uma juristocracia assumida. E não... Entendeu? E apoiada pela imprensa. É o Supremo como, a primeira turma principalmente, né? Como um partido, né? É um partido político, não é mais um órgão. E acontece ao mesmo... Lucas, só para dar um adendo aqui, mas o Supremo talvez seja uma das pontas, né, que aparece uma cabeça dessa hidra, mas, por exemplo, eu recebi hoje, que foi do nosso editor, uma matéria que saiu no Poder 360, e o cara dizendo quem recebia, né, acima do teto constitucional. Aí o primeiro, assim, disparado, 8 em cada 10 juízes recebem acima do teto constitucional. Aí você fala, o cara que deveria seguir a lei, fazer valer a lei, é o primeiro que 80% recebem acima do teto, que a lei fala, cara, não pode receber mais do que isso. Ou seja, 80% dos juízes no Brasil recebem. Aí você fala, claro, o problema é com os juízes. Aí você vai ao segundo órgão que não cumpre a lei, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que é o rei da acusação. 7 em cada 10 recebe acima do teto constitucional. Aí você diz, e a Câmara dos Deputados, o Legislativo, está lá embaixo, eles estão lá embaixo, entendeu? Eles não chega, acho que, agora eu me lembro o número, mas é um número bem baixo. Então, às vezes a gente bota a culpa no político, mas o burocrata em si é muito pior. Claro. Então você vê a força que esses caras têm, são 2 órgãos do judiciário que se sentem à vontade de ganhar muito acima do teto constitucional. Então perder a vergonha. Então, assim, quem manda, não é quem manda no Brasil, né? Quem manda no Brasil são eles. E aí é em cada detalhe, né? Porque a gente está falando de uma questão que é óbvia, que é grande, tipo a prisão do Bolsonaro, coisas que saem na imprensa e tal. Mas na tua vida mesmo, uma briga entre você e uma ex, ou uma briga entre você e o cara, o vizinho que riscou teu carro, tudo isso são esses juízes que não seguem a lei que estão decidindo. Então, assim, qual a moral, né, que o cara tem para falar, não, você precisa... Guarda do teu filho. Sim, qualquer coisa, é isso que eu tô falando. Então, assim, e aí são os mesmos também que a gente vê diuturnamente. Gostou? Tem que ver se o Kim vai entender se eu falar diuturnamente. Caramba, coitado do baiano. Só porque o cara é orelhudo. Mas a gente vê toda hora notícia do cara, soltou, porque, e você de novo por aqui, a juíza, né? E você de novo por aqui, neném, matou mais um. Mas agora esse virou anjinho. E esse virou anjinho, porque por culpa da juíza, né? Se tivesse preso, não tinha tido tiroteio, não estaria morto. Ou seja, a injustiça faz injustiça, inclusive com os caras que receberam a bonificação injusta. Então, assim, você tá vendo
o judiciário completamente acabado, e eu tô ferrado, né, porque eu tô falando isso aqui, se um juiz um dia eu tiver que estar na frente dele, ele vai pegar bode de mim. Não, tudo bem, juízes, vós sois deuses, mas não sois maiores que o Deus, e etc, era o salmo lá, aquele negócio. Não, é o que eu até ia fazer uma publicação sobre isso, mas falei, não vou botar mais lenha na fogueira. Mas eu não duvido que um de nós, ou todos nós, uma hora, daqui a uns 2, 3 anos, estejamos em cana. Então, por alguma coisa que a gente falou, porque não é mais você fazer o errado, não é mais você não seguir a lei. É assim, o cara decidiu e pronto. Decidiu e aí eu o que é lei e o que isso não é não é lei. uma coisa que me dá medo, pavor, porque por isso que eu falo do Bolsonaro, ele ainda mais sendo o líder que se pretende ser, é triste e tal, não sei o quê, mas é a nossa condição hoje. E a gente está lutando sabendo disso. Entendeu? Então não tem jeito. Eu não fico tão desanimado. Eu acho que existe uma situação hoje que até pro isentão, mas assim, o honesto, né? Que nem todos são. O cara olha e fala, cara, tá perigoso isso aqui. O negócio não tá legal. Então, aquela doença. Você começa a ter sintoma e começa a ver, bom, preciso tratar. Teve um cara do Metrópolis hoje que, cara, o cara de esquerda, ele falou, cara, dá pra ver que isso daí não é não tá normal, que as coisas não estão funcionando normalmente, entendeu? Agora, eu não fico puto com a esquerda. Eu não fico, sinceramente. A esquerda, eu não esperaria nada diferente. Claro. Do que tá no judiciário, de toda essa... O que me surpreende é o nosso lado, com esse ruído todo, cara, batendo cabeça e nego sacaneando mesmo. Esse, pra mim, é o grande Pensando problema. eleitoralmente. Porque esses filhos têm mandato, esses filhos têm verba, esses filhos têm tudo. Por que eles não estão fazendo? Qual que é o problema? Entendeu? Não trava o Congresso. Não vou travar o Congresso, não vou votar anistia. Não, tá tudo bem. Por quê? Porque os caras estão na deles, entendeu? Enfim, tem deputado já com muito... já tá com muito... Tem muito voto. Agora, eu não sei como é que vai ser isso ano que vem. Como é que isso vai se desgarrar do Bolsonaro. Porque o que eles querem é o seguinte, é ter... Desculpa, fala. O que eles querem é ter os votos do Bolsonaro sem se ligar a ele. Então, mas não tá colando mais tanto. Então, exatamente. Isso, eu acho que as pessoas foi um conselho da Miriam Leitão, né? Que a direita precisa se divorciar do bolsonarismo. Muito legal vindo de uma terrorista, né? Pois é. Porque a extrema-direita... do golpismo. Eu que não fui um bolsonarista apaixonado nos primeiros momentos, hoje eu já defendo abertamente. Não, total. Porque assim, você vê a injustiça em cima do cara e tudo bem. Então, porque, tudo bem não é injustiça, mas... Isso também faz parte da nossa história. O fato de ser uma injustiça tão clara. Então, esse é a defesa é obrigatória, mesmo que fosse um cara que você não gostasse. Continuo não sendo um defensor apaixonado. Eu olho para uma injustiça, eu tô vendo a justiça não só com ele, com a família, com o sobrenome. Todo mundo. O Ramagem, as filhas do Ramagem. Cara, então, elas não têm nada no nome delas. Contra elas. Nada. E elas são paradas e tratadas como se fossem criminosas. Pura perseguição. Que tá com o fuzil lá em cima, é uma vítima, é um coitado, ele não teve outra condição. Cara, a gente inverteu os valores, enfim, eu não sei como é que isso vai acabar. Não é mais uma Venezuela, é uma Coreia do Norte. A família já paga pelo crime crime aspas, né? Que o cara nem crime tem. E é uma coisa o crime... nós estamos convivendo com essas pessoas, assim, tem pessoas diferentes convivendo num país que é gigantesco, né? De uma hora para outra, um dos lados decidiu que o outro não pode existir. É isso. E aí o negócio ambos os lados, em tese, têm representação institucional. Quando se decide que o outro não pode existir, como é que você tem movimento dentro das instituições? Como é que a política, como é que o país efetivamente pode andar com um lado tentando paralisar, não só paralisar, mas aniquilar e destruir a existência do outro, e não é nem só como ente político, é como pessoa. Porque teve matéria do Globo, e eu sei que é repetitivo, mas só a gente tá repetindo, então tem que repetir mesmo. Teve matéria do Globo lá escrito, mesmo preso, Bolsonaro ainda é uma ameaça. Não foi do Globo, mas foi de algum veículo da Globo, do Grupo Globo. Ou seja, o que está implicado aí? Ele tem que deixar de existir. E se, por extensão, todos os que apoiam o, entre aspas, bolsonarismo também são ameaças, porque o Bolsonaro é uma ameaça, não dá para você dizer que não se segue dessa conclusão. A conclusão isso lógica. Aí. Então, aqueles que defendem isso aí também são ameaças. E não podem existir. Então, assim, é uma coisa que trava o país. As pessoas não conseguem discutir outra coisa. Tá um olhando para o outro e um querendo
aniquilar e o outro querendo fugir da aniquilação. E no meio disso, cara, tem gente cagando no buraco, tem gente com esgoto a céu aberto no meio da rua. Tem cara com fuzil no meio da Tem cara com fuzil oprimindo esse aí que tá com esgoto a céu aberto na frente da casa dele. É gente que morre não porque, não tem medicina, o SUS, tá? O SUS também tem que ter os problemas lá, etc, fila infinita e não sei o quê. Mas é porque, cara, o cara vai morrer porque ele vai ter uma infecção, porque ele tá em condições insalubres. Ele vai ter um filho lá no meio daquela situação toda e a criança vulnerável vai morrer. A mortalidade infantil vai ser maior. Ele vai passar mal, a ambulância não pode chegar, Exato. porque tem a barricada. Exatamente. Então, assim, Fala, desculpa. Não, só... termina. Sim. Só concluir. Então, é uma situação que, assim, é absolutamente desgraçada e nada anda no meio disso. E o pior, por um lado você tem essa questão do judiciário e das esferas diferentes do judiciário cometendo abusos, e por outro tem uma coisa que, veja só, ninguém menos do que Aldo Rebelo falou, e eu acho que eu tendo a concordar com ele, que é que a esquerda, não pensem que a esquerda per se, doutrinariamente, por princípio, concorda com os abusos do Dom Pedro III e etc. Eles concordam porque eles são revolucionários, não tem moral e é conveniente. Beleza, tá perseguindo o inimigo. Mas eles estão aproveitando disso aí para cometer uma vingança contra os militares e, no fundo, meio que desfazer aquele acordo tácito que tinha por conta da anistia que aconteceu lá atrás. Que nem era um acordo, era uma Exatamente. lei. Sim. Estão desmontando. Exato. Então, assim, olha, o país estava paralisado de maneira semelhante ao que estava agora. Sim. Você fala, galera, seguinte. E olha, eram guerrilheiros que tinham cometido coisas graves de fato, etc. Morreu gente, teve gente que ficou inválida por causa disso, perdeu perna, etc. Amigo meu. Exato. Então, e aí eles falaram, tá bom, seguinte, para que o país ande, a gente perdoa tanto os militares que cometeram abusos, quanto os guerrilheiros que cometeram crimes também. Os dois fizeram besteira, e etc. Mas como o país não vai andar sem anistia e o negócio aqui, a gente assina aqui, o empresariado se envolveu na época, a gente contou parte da história num vídeo recente. Fizeram lá uma assinatura das, sei lá, 13 grandes empresas, foram várias. Eram algumas das maiores empresas do país. E até o banco, teve algum banco grande, não sei se era Safra, enfim, algum desses aí. E aí agora a coisa anda. E beleza, se pacificou, deram legitimidade política para os revolucionários, guerrilheiros, não sei o quê. Então vamos voltar que é o jogo político normal, eleições e tá. Agora, parece que os caras ficaram ali, eles ficaram alimentando esse rancor, assim, a anistia aconteceu, mas não devia ter sido assim, essa gente tem que estar na cadeia, tem que morrer todo mundo. E o outro lado tava tipo, tá bom, nós perdoamos, vocês ficam aí, teve uma boa fé para com os revolucionários, e agora, a paga deles é essa. Uhum. É essa, a paga deles cara, tá bom, vocês os perdoaram, nós queremos destruir vocês e todo mundo que se parece. Não, tem cara na imprensa, não é um nem dois, são vários, festejando pela primeira vez militares são presos. Primeiro que é mentira, né? Já teve tenentismo, mas assim, pela primeira vez militares são presos no Brasil. Histórico. Histórico. De histórico. Tem vários dias históricos. O incêndio do Harschlag, do alemão, também é um dia histórico. Um dia histórico não quer dizer nada. Arthur, você ia falar. Agora, desculpa, eu vou dizer uma coisa polêmica, se o editor quiser, ele corta. Os caras agem desse jeito em relação sendo perdoados e depois reclamam quando alguém simpatiza com o que o Pinochet fez. É isso que eu tenho para dizer. Prossiga aí. É isso. Lacrou. Olha só, mas olha só, eu só discordo de uma questão, por exemplo, pensando, que eu vejo o seguinte, aquele contexto histórico era o nosso é completamente diferente. Esse discurso que às vezes se fala, a polarização parou o Brasil, eu não concordo, porque parece que ela é causa dos problemas do Brasil. Exato. E a polarização é consequência. O Brasil está parado há muito tempo. O motivo da polarização é a vontade de fazer o Brasil andar e se livrar de um sistema que capturou o Brasil e não faz as coisas acontecerem. Entendeu? E que simplesmente há muito tempo já vem tentando eliminar um lado. A ideia é que existiam dois lados, eles passaram a se odiar, e por causa desse ódio, eles pararam no Brasil, é uma mentira. O que tinha era já um domínio completo de um único lado, um único sistema, uma reação de um povo, entendeu? Contra esse sistema, e a partir daí é a vontade da esquerda de simplesmente dizer, né, que não vai aceitar
a troca de um sistema ou o exercício de uma política diferente. Em vários aspectos culturais, desde o wokeísmo, a questão da educação, economia, etc. Então você já tinha um pensamento único que estava sendo implementado há muito tempo. Então essa reação, a polarização que existe hoje para mim, ela não é causa dos problemas da paralisação do Brasil, ela é consequência dessa paralisação, dessa captura e dessa desconexão do governo com a realidade das pessoas, entendeu? Então, quando a gente fala assim, a polarização, nós paramos de discutir o Brasil, eu acho que é na polarização que nós realmente discutimos o problema do Brasil. Exato, sim, exato. Entendeu? Não é o problema, o cara o problema do cara é o saneamento, entendeu? Só que e aí existe um outro fator, que é o motivo, que também vem né, com uma mudança do que tinha no passado, é que você pega a questão dos regimes militares, da discussão entre direita e esquerda, ou regimes totalitários, democracia, como você quiser chamar, enfim, ou as revoluções ou não revoluções, ou o que você, como a gente quiser definir, você tinha um judiciário que ele estava lá, teria dessas discussões. Ele estava lá, né? Muitas vezes ele apoiava, né? Mas ele não tinha o protagonismo que ele tem hoje. A diferença que nós agora temos é um protagonismo do judiciário que é virou o grande órgão, né? Que está implementando todos esses controles totalitários contra o cidadão. Então você teve uma mudança significativa nesse contexto todo, que é a ideia do Estado de Direito como algo que põe um limite ao Estado, virou um conceito que é onde o Estado se expande a ponto de botar limites cada vez maiores, né, em relação ao cidadão. Então, ele está cada vez mais limitado. O Estado de Direito é um Estado que deveria ser pró-indivíduo, virou contra o indivíduo, contra o povo. Entendeu? Sim. Então, você tem uma subversão gigante. Então, eu não vejo mais os mesmos contextos entre o que houve em 64 e o que houve agora. Então, a esquerda hoje, quando ela fala, eu não vou aceitar a anistia, isso para mim não é uma novidade, porque eles sempre foram assim, né? Eles são café com leite, entendeu? Mas eles podem fazer o que quiserem, porque eles são café com leite. E quando o outro lado faz algo parecido, aí já não é café com leite, é grave, é crime, é golpe, é não sei o quê. Então, já faz parte desse discurso, desse posicionamento deles há muito tempo. Mas o contexto histórico e político que a gente vive, para mim, é muito mais complexo, entendeu? Até porque, como a gente estava falando um pouco antes do nosso, aqui em off, na entrevista que eu fiz aqui com aquele, que vocês vão ver, acho que vai lançar em breve, né? Não sei quando vai lançar, mas um desses intelectuais, né, jornalistas, o cara que está direto na televisão aqui, um advogado, ele falou, o problema é que os caras perderam a batalha das ideias e não sobrou nada para eles, a não ser o uso da força, entendeu? Só que o que eu realmente acredito é que hoje a esquerda não percebeu e não acreditou, ou não entende ainda, ou porque, pelo menos entende, mas é conveniente, o tamanho do poder que virou o poder judiciário. Então, da mesma forma, atenção, né, da mesma forma que a direita brasileira, parte da direita, comemorou muito dos abusos do judiciário alguns anos atrás, achando que seria um aliado de longo prazo, a esquerda brasileira, o Lindeberg, acha que Dom Pedro III e companhia são aliados dele de longo prazo. Em algum momento isso vai virar muito rapidamente contra eles também, entendeu? Porque os caras estão tomando poder. Veja, os caras estão tomando poder. A esquerda está pensando o seguinte, eu estou controlando o Brasil e ele é meu aliado do momento. Desculpa, é o contrário. O Supremo, o Judiciário brasileiro como um todo, eu não vou falar só o Supremo é a ponta desse iceberg. O Ministério Público, o Supremo, os juízes, a indústria de coação e extorsão judicial, esses caras administram o Brasil. Os aliados do momento são a esquerda. Quem governa são eles, entendeu? Então eu acho que essa polarização é um grande grito de tentar dizer o seguinte, em momentos diferentes da população, não é um lado querendo exterminar um outro. Cara, é um lado tentando sobreviver, que entende que aquele cara ali virou um inimigo político mesmo, e ele sente que a sobrevivência desse lado político, mas como ser ente político mesmo, né? Ele está sendo perseguido em todas as dimensões. Não é da liberdade das ideias. Essa já não tem há muito tempo. É da liberdade física, entendeu? Da liberdade física mesmo. Então, o que a gente vê, para mim, essa polarização é consequência de um golpe de Estado do judiciário, um golpe de Estado institucional, de uma tomada de poder e de uma implementação de uma autocracia feita pelos juízes, entendeu? Da própria subversão do Estado de Direito. Então, isso em algum momento vai estourar. Por isso que eu digo, não é uma coisa que se resolva com as eleições.
Porque não existe eleição Sem para juiz. dúvida. Inclusive, existe eleição pra juiz? só um complemento, porque o que eu estava dizendo é justamente, de fato, eu concordo com o Arthur, quando ele diz que, olha, tá, a população decidiu colocar o Brasil para andar e houve uma reação do lado de lá, falando, olha, quem pensa assim não tem que existir. Tanto é que a anistia anterior, lá do período militar, ela não foi uma anistia de, assim, olha, tá bom, vocês revolucionários podem existir para fazer uma revolução. Não, foi um acordo tácito em que se incluiu os revolucionários dentro do mesmo mecanismo. Uhum. Tanto é que a consequência foi o que a gente viu aí do Teatro das Tesouras e etc. Aquele revezamento, os tapas com luva de pelica entre PT e PSDB, aquela coisa toda. E tem diversas evidências da cooperação deles, tem a questão do diálogo interamericano, a relação que o próprio Lula tinha com Fernando Henrique Cardoso e etc. E é isso mesmo, né? É bem por aí mesmo. Tanto é que isso é um dos argumentos que a gente coloca naquele horizontal que nós fizemos lá. Que você vai ver no final, você vai indicar. Exato. Tá A polarização não só é consequência, como ela é boa. E foi boa para o Brasil. Sim. O que a esquerda quer é que não haja polarização. Ela quer destruir É pensamento único. o pensamento único dela. Então foi bom. Inclusive é isso que você está falando, o que o francês disse. Eles perderam nas ideias e essa polarização vai ser cada vez pior. Se a gente conseguir furar essas bolhas aí, eles não vão ter como contra-argumentar, porque eles não têm mais argumento, entendeu? Então vai cada vez mais reforçar essa bolha jurídica de querer, cara, silenciar quem pensa diferente. E vai ser assim mesmo. Não tem pra... Agora, a minha pergunta é a seguinte, tem alguma estratégia para sair disso? Por exemplo, eles estavam falando que se você montar um Senado forte, você consegue barrar um pouco esse ímpeto todo de coisa. Mas aí você tem as crises dentro, né? A briguinha, o eguinho de poder querendo falar mais alto. Eu acho assim, seria o ideal começar por aí. Seria o ideal. Mas a gente já está vendo que o próprio judiciário já se tocou. Se a gente sabe disso, os caras que estão sentados lá sabem antes da gente, ou talvez junto com a gente. Se a gente está falando em público, alguém que está no judiciário sabe. E o que eles estão fazendo? Pegando cada candidatura que eles acham que vai lutar contra eles e cortando. Ah, não, porque em 1872 ele tropeçou numa senhora, e aí ele não pode mais ser candidato. Ah, porque esse aqui comeu paleta mexicana, não pode. Sei lá, o cara vai começar a inventar coisa para tirar da jogada. Então, disso é justamente, e aí não é uma candidatura ao Senado, evidentemente, mas quando começou a se cogitar do Flávio Bolsonaro ser o candidato, ele bota o cara lá. Bota em algum inquérito. Acabou. Exato, então é uma coisa assim, bizarra. Aliás, o próximo candidato do Bolsonaro, fiquem quietos, hein? Não falem nada, deixa pra falar na véspera, não faz pelo amor de campanha, Deus. Não faz campanha. Não faz campanha. No dia, fala assim, agora! Hoje, foi! E o negócio Era bom pro Enéas. Né? Tanto é que, quando a gente viu essa movimentação da anistia, né, quando você começa a ver as pessoas que estavam se organizando em torno da conversão da anistia em dosimetria e tal, que reviveram defuntos políticos, etc., você vai traçando a árvore genealógica dos caras, eram os caras que estavam lá no DEM Arena, lá naquele período, que depois foram se fragmentando e agora estão se reunindo de novo. Você vê um cara como Ciro Nogueira ser notícia. Aliás, para ele é ruim. Esses caras gostavam de estar na sombra. Eu tava falando agora com... tá se expondo, né? Eu tava falando com o Arthur e o Kim e o Herbert no Puxando o Fio, que, o Centrão, ele sempre foi meio a vice. Não era o candidato do Centrão. Depois do Sarney, que era MDB, mas foi logo na democratização, era o vice. O Sarney, vice, na verdade, era PDS, né? Mas ele foi MDB. PMDB. Ele foi expulso do PDS. Mas assim, quando ele foi presidente, acho que é PMDB. 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 Mas aí Centrão foi figura principal, mas ele era vice já, né? Engraçado isso, eu não tinha pensado nisso. E depois o Marco Maciel foi vice, depois José de Alencar, tudo do Centrão. O Sarney foi meio que um acordo com o regime militar, né, para as eleições diretas. Então, ele era vice do Tancredo. Então, Tancredo a gente deixa, desde que
tenha um Tem o cara central, nosso o central. esteja aí. Do sistema, o exatamente. que já acende várias teorias aí. Várias Sim, teorias. na época, na época foi falado. Mas depois, Até o hoje. Lula teve o José de Alencar. Então, sempre teve um vice do Centrão, e o Centrão era Low aquela profile, coisa ali. né? Não, estamos ali. Se falava só no noticiário político do Jornal Nacional ali, en passant. O cara, o artista principal era o presidente, era o ministro sei lá o quê. Então, quando eles começaram a ter... Essa história do Bolsonaro foi uma chance que eles viram de, bom, a gente vai conseguir um certo protagonismo, só que esqueceram de combinar com os agentes russos aqui. Não, com os bolsonaristas. Esqueceram de combinar com os russos. Porque quando os caras falam, não, agora o Ciro é capaz até de, né, tentar emplacar o candidato do Centrão, que seria o Tarcísio hoje. Não dá mais para falar que não é, porque é o candidato do sistema hoje. Sim. Dá para emplacar tal. Só que tá se vendo que não é tão fácil assim. O próprio Tarcísio está balançando, porque pode ser que ele perca tanto a presidência quanto o governo do Estado, que já está ganho praticamente. O governo é muito mais importante então, que o governo. O cara, o Centrão aparecer é que nem barata. Como é que é? Não, aquele bicho que não gosta de luz, qualquer, sei lá, cupim, esses bichos das sombras. morcego, assim, morcego, Quando tá na sombra, assim, legal. O cara aparece na luz, aparece demais, é ruim, porque aí aparecem os esquemas. Aí também tem as brigas internas, tem o próprio PT indo pra Faria Lima, porque o Centrão e Faria Lima também é uma coisa... E o PT dividido também, né? Porque não promíscua, tem sucessor pro Lula, e aí você tem lá o Dirceu fazendo os planos dele, você tem a Glaze, você tem a turma, o pessoal que quer o Boulos como sucessor, a turma da Faria Lima que gosta do ministro da Economia, caramba, qual é o nome dele? Haddad. O Haddad, rapaz, hoje o negócio tá feio. Então tem uma fragmentação danada, e é curioso que eu tava por culpa do Arthur, que ele fique falando dessas coisas, a gente tem que ficar lendo uns trem chato, ouvindo aquele livro do Alex Karp, o CEO da Palantir, né? Ah, sei. E ele fala com uma certa nostalgia, nossa, esse cara é chato. Às vezes eu quase começo a concordar com ele, porque ele tem raiva dos progressistas e tal também, mas de tão chato que ele é, que ele fica o livro assim, olha, então, esse progressismo é muito ruim, o pessoal que fez o Vale do Silício, que fazia tecnologia militar maneira, virar todos uns borra-botas liberais, e não sei o que, me deem dinheiro para a minha república tecnocrática, por favor, me deem dinheiro. É o tempo dele, tá sempre fazendo um pitch de venda, chato pra cacete. Pô, conheço os ganhos assim. São alguns. E aí ele fala com uma certa nostalgia que, olha, os Estados Unidos já foram uma nação de governantes polímatas, engenheiros, homens da ciência, que tinham curiosidade. Tecnocrata. Homens da ciência. Ele até faz umas distinções interessantes lá, enfim. Ele é meio macumbeiro, né? 100% engenheiro, até o nome que ele põe na empresa, enfim. Então homens da ciência polímatas que sabiam o que estavam fazendo, tinha um projeto para a nação, que sempre se desenvolveu junto com a ciência, e agora nós temos presidentes e políticos midiáticos, né, que são personalidades, e a política se volta para os escândalos morais, e não sei o que lá. E aí tem a turma da ciência política internacional falando de polarização afetiva, aquele Felipe Nunes aqui no Brasil também e tal. E é engraçado que o Centrão, ao passo que lá fora, por exemplo, eles tinham aí, em tese, os governantes polímatas, aqui a gente tinha os burocratas anônimos, né? E aí, quando veio essa era da política midiática, que aconteceu... Eles apareceram, né? Aconteceu aqui no Brasil em certa maneira, mas com as redes sociais, mudou o jogo. É uma política midiática que não comporta com tanta facilidade tanto poder a esses entes anônimos. O marketismo, né? O cara que tinha o discurso escritinho, bonitinho, e ele que nos anos 2000, 90 era... Botava nos veículos certos, que ele meio que colocou lá, a narrativa se espalhava, não tinha tanta contestação. Cara, entrou esse negócio de internet, os caras ficaram perdidos, feito barata, assim. E tanto aí tentam ser espontâneo, faz que nem o Zema, que come banana com casca, né? E os caras estão meio perdidos mesmo. Estão meio perdidos e... Quem surfou nessa onda midiática pela espontaneidade, no final das contas foi a direita. Que mesmo que não tivesse muito plano, mesmo que a coisa tenha sido meio de surpresa, de maneira meio atrapalhada, estava ecoando as preocupações da população. E esses caras, como o Arthur disse agora há pouco, como a gente vem falando em vários programas, eles não têm ideia dos anseios da população. Existem alguns que estão tentando entender,
alguns apoiadores do sistema mesmo, o pessoal liberal, o meio lá do Pedro Doria fez o diagnóstico das pautas que a direita levanta e por que ela ascendeu, né? Mas os caras, eles não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer e não querem se capacitar. Não sabem o que fazer porque eles não querem fazer o que a gente quer que eles façam. Aí não dá, né? Sim. O cara do meio lá fala, não, a gente é contra o aborto, a gente não quer isso. Não, a gente precisa fazer alguma coisa para eles mudarem de ideia. A gente não vai mudar de ideia, cara. O que a gente quer é isso. Não, mas isso não pode querer. Isso não pode querer, é proibido querer. Esse é o problema do sistema. O sistema quer que a gente queira o que eles querem. Sim. E a gente não quer mais. E agora a gente consegue falar isso. Antigamente a gente não tinha meios para tanto. E aí o plano é a tentativa de reversão, no caso do pessoal daqui, né? A tentativa de reversão, ou pelo menos da criação de um novo estado de coisas, em que seja mais difícil ainda falar. Sim. Que aí entra o controle da informação, etc. Pô, por que eu continuo... Apesar de tudo isso, eu tenho esperança. Porque eu acho que o mundo também mudou demais. Não é só o Brasil. Aqui dentro é difícil resolver. Só que na França também deve ser difícil resolver. Sei lá, o cara lá que todo mundo gosta lá, que tem a prisão de 1 milhão de caras. Bukele. O Bukele lá também não era tão fácil resolver. Talvez um pouco mais porque é um lugar menor, mas... Então, assim, o mundo inteiro está mudando e esse tipo de mudança pode nos beneficiar. Por exemplo, o fato do Trump falar assim, agora eu quero me preocupar mais com o hemisfério ocidental, agora eu quero tomar conta da questão das drogas, porque isso está fazendo com que a China se infiltre. Ele tem lá a teoria, o Geoeconomia explica isso melhor do que eu vou explicar agora em pouco tempo. Mas assim, a gente está no caminho, por sorte, por Deus, desse plano dos caras de diminuir o narcotráfico, de tirar os narco-estados e não sei o quê. Se a gente puder aproveitar, melhor. E as únicas pessoas que estão tentando fazer isso são 3 ou 4, como o Eduardo, o Paulo, os caras que estão lá, trabalhando para que, bom, já que essa maré está chegando, vamos aproveitar a onda, porque a gente sozinho está difícil. E aí você vê os caras aqui no Brasil, mas o Eduardo... Não, mas olha, o cara tá lá fazendo o quê? Viajando pra Disney. Puta, cara, que ódio, velho. Menos que isso. Quem tentou, quem falou veio real digital, não sei o que, a Zanata falou, galera, o problema tá aqui e assim a gente faz pra controlar o dano, pelo menos. Se a gente não conseguir parar, dá pra fazer isso aqui. Quem deu repercussão pra ela? Quase ninguém. E se deram, foi muito timidamente. Foi a gente, mais uns 3 ou 4. Sim. O Arthur fala bastante sobre isso no Geoeconomia. E ela conseguiu. Sim. Né? No final, conseguiu. Felipe Barros, ele, quando fez lá aquele levantamento a respeito das ONGs, aquele questionamento todo, na direita, teve muita gente que ignorou, fingiu que não era importante. As mesmas pessoas que estão há anos falando do Jorge Soros, das ONGs, não sei o quê. O cara faz uma coisa na prática. Ninguém fala nada. Porque é o Estado intervindo. Não, e ainda tem gente que é contra. Exatamente. Quando ele fala da questão financeira... Você tá falando que nem o Aldo Rebelo. Essas movimentações aqui foram estranhas, hein? Tem que ver aí se teve manipulação econômica pros caras. Ai, que absurdo. Mas, velho, assim, de fato, eu cada vez mais eu começo a achar, e eu não falo isso feliz, porque, bom, vocês eram amigos de muita gente que tava nessa. Eu tinha lá 20 anos, 19, 20 anos, eu olhava para essas pessoas com alguma admiração, ia atrás de estudar o que eles estavam indicando e não sei o quê, e agora... coisa boa também. Mas tem um grande problema aí, que é o seguinte, existe aí já entra na questão psicológica, que você não adianta você querer... O Wittgenstein tem uma coisa no comecinho do Investigações Filosóficas que eu lembro que eu li há milhares de anos, outra vida praticamente, mas ele fala uma coisa que eu acho que é essa direita, que não tem projeto de país, tem projeto pessoal, eles não estão interessados, quando eles apontam o dedo, eles não estão interessados que a gente olhe na direção, eles estão interessados que a gente olhe no dedo deles, entendeu? É pro dedo que eles querem. Então é a figura deles que importa. Então você vê as manifestações públicas do Twitter, eu te disse, parece aquele carrinho do Brazucas. Brazucas, eu te disse. Cara, ele não faz nenhuma, não faz
não ajuda, só fica querendo fazer análises porque eu li não sei o quê, e não resolve bosta nenhuma. As ações práticas que são feitas, os caras ignoram. Por quê? Porque não são eles, não vem deles. Então isso é um problema de personalidade, de ego. Se não é protagonista. Se não é o protagonista, não vale, entendeu? Que é uma pena, né? Então, é uma pena, sei lá, o projeto dos caras é pessoal. A gente tem que saber separar quem tem projeto, quem tá afim de ajudar e quem tá afim de querer atenção, entendeu? Para vender curso, entendeu? Para fazer as graças que eles querem fazer. Esse é o grande problema. Infelizmente, eu também conheci muitas dessas pessoas. E eu sei realmente que essas pessoas não estão interessadas em nenhuma. Você tem algumas questões aí, eu acho que são bastante interessantes. Eu queria começar até pela parte de fora, porque eu não acredito que a gente consiga isso por dentro, entendeu? Resolver no Brasil. Tem que vir de fora. Concordamos. De fora, entendeu? Não vejo mesmo. Mas, por exemplo, o que acontece hoje, e que é uma mudança, e tinha um amigo meu que falava uma frase muito dolorosa pra gente, mas é verdadeira. Ele falava assim, tudo que chega no Brasil, ele chega por gravidade. Então ele brincava que existia o mapa, né? Mostrava um mapa assim, ó, ou vem dos Estados Unidos da Europa e vai chegar aqui por gravidade. Então, ele falava isso, é uma frase dolorosa, mas ela é muito verdadeira. Então, o que acontece hoje? E que eu acho que é uma questão fundamental. O fim do liberalismo econômico, e de fato ele acabou, isso acho que é reconhecido por muita gente, menos pelo Partido Novo e pelos amigos do Trielli, mas assim, como o liberalismo acabou, de fato, o que acontece? Hoje você tem, os países já estão discutindo de forma generalizada o seguinte, nós temos que arrumar dinheiro interno para começar a criar as nossas próprias empresas, algumas delas, não quer dizer que seja estatal, comunismo, nada disso, porque os caras estão em outro... Quando eles apresentam o problema dessa maneira, eles já estão dando um diagnóstico errado, uma compreensão do contexto errado. Então, eu preciso voltar a industrializar o país. Como vou industrializar o país? É só você botar dinheiro. Quem vai botar dinheiro? Ninguém tem dinheiro, só o Estado tem dinheiro. O Estado precisa emprestar dinheiro e fazer políticas, né? Então, assim, isso é uma discussão que está ocorrendo em todos os países, mesmo capitalista, mesmo os industriais, né, os caras que são empreendedores, todos eles falam o seguinte, ou o cara bota dinheiro pesado aqui dentro, ou a gente vai perder, porque o cara está dizendo, olha o quanto os Estados Unidos está gastando com a Nvidia, com a Palantir, com não sei o que, para criar esses caras, né, com o Musk. O Musk não surge no mito do empreendedorismo, com uma ideia na garagem. Isso é uma das maiores mentiras da história. Entendeu? Então, nada disso é verdadeiro. Então, assim, o que está acontecendo com essa mudança? A necessidade de desenvolvimento interno por questões estratégicas e mudanças ideológicas. Então você tem o fim, veja, as pessoas falavam assim, apresentavam o problema do país como direita versus esquerda, qual a ideologia melhor para a gente aplicar no nosso país? Hoje não é mais assim, a campanha presidencial da Marine Le Pen, ela vai ser lançada da seguinte forma, os franceses contra os nacionalistas, soberanistas, como ela fala, contra os internacionalistas ou modernistas. E ela bota no meu pacote modernistas diferentes grupos, tipo os wokes, a esquerda, os liberais, entendeu? E ela falou, eu conversei com um assessor dela outro dia, e ele deu uma análise que acontece no Brasil. Ele fala assim, existe um movimento na França de vamos unir a direita. Olha que coincidência, né? É o mesmo movimento que a gente já viu. Precisamos unir a direita. Aí ele falou, é mesmo? Em torno de quem? Primeira pergunta, eu quero saber em torno de quem? Porque alguém vai ter que encarnar esse movimento. Sim. E quem que vocês querem que encarne esse movimento? Os liberais ligados aos bancos? Ele fala a mesma coisa. Então nós vivemos a mesma coisa no Brasil. Veja, eu comecei a ver que essa turma não é original. Entendeu? Então, desculpe, o super intelectual, o outro que é analista geopolítico, os brilhantes, nós estamos certos, eles são zero originais, eles só são replicando o movimento que está existindo em vários lugares na Europa. Ele falou, esse movimento está acontecendo aqui dentro. Precisamos unir a direita. Ele fala, eu estou aqui disputando a eleição, nós começamos lá atrás, gramando, ninguém dava bola pra gente, falava que a gente era fascista, aí agora a gente pegou a classe operária, pegamos a classe média, estamos conversando com todos, estamos mostrando que a França tem que ser maior do que seus inimigos, que a França tem que como eles falaram? Primeiro, a França não quer salvar o mundo, eu quero primeiro salvar os franceses, né? Então, se tiver um problema, o avião tá caindo, a primeira máscara eu tenho que botar em mim mesmo. Então eles começam com esse negócio e eles estão falando, a nossa disputa vai ser os modernistas contra os nacionalistas, os que defendem o país contra os traidores da pátria. Essa é a campanha do cara e isso soa
positivamente no povo aqui. Então, isso fará, veja bem, com que o Brasil, em algum momento vai chegar com força isso, a necessidade do Brasil começar a desenvolver as suas aptidões financeiras de empresas para poder se fortalecer. Veja, teve um cara que falou um negócio super interessante que fiquei quase sem dormir aqui outro dia, porque ele falou o seguinte: sabe qual é o problema da China buscar sua autonomia em vários setores? Ela comprar, por exemplo, reservas, etc., do ponto de vista econômico, né, comprar reservas estratégicas no Brasil, porque a pergunta é o seguinte: o que você vai exportar para ela, verdadeiramente? Entendeu? O que ela quer comprar do mundo? Ela não quer comprar nada do mundo. Ela quer comprar o mundo para poder exportar para o mundo. Então, ela está dizendo o seguinte: você vai ter que começar daqui a pouco a ter uma queda das exportações. E aí ele mostrou um relatório da Goldman Sachs, que saiu semana passada. Ele falou: olha aqui, a previsão da Goldman Sachs para a economia chinesa é que vai melhorar. Mas não porque vai ter desenvolvimento da economia interna. Ela vai exportar mais. Se ela vai exportar mais, alguém vai exportar menos, né? Claro. Porque as pessoas continuam comprando igual. Então, o cara falou isso. Aí você para pensar e começa a ter essa discussão mesmo. Então, o que acontece? Eu vejo claramente, a Europa vai sofrer um rebuliço grande, né? Uma ebulição por causa disso. É inevitável. Os Estados Unidos já estão sofrendo, o leste europeu hoje já está sofrendo, né? A corrida do Trump fazer esse acordo da Ucrânia que ele quer fazer tem a ver por trás disso, a ver com isso. Quem tiver dúvida, veja o último já Economia, né? Que saiu ontem, que eu vou mandar hoje ainda para vocês, né? Eu prometo, mas tá lá o texto. Mas você vê que tá tudo ligado a isso. Enfim, e isso chegará no Brasil, porque o sistema, veja só, o jeito que o sistema está governando o Brasil, ele é insustentável. Ele tem um liberalismo no cerne da sua gestão que não existe mais no mundo. E do outro lado, ele vive uma política que também não existe mais. Então, o que eu vejo de mudança, eu acho que o Eduardo está certíssimo, é fazer essa convergência com os países da Europa e dos Estados Unidos, montando essa direita, começando com essa direita internacionalmente, porque na hora que ela ganhar, ela forçará o Brasil a mudar. Entendeu? Ela forçará porque não haverá a saída. E eu já conheço também um pouco o sistema brasileiro e esse judiciário para saber que ele é canalha o suficiente para se adaptar rapidamente a essa realidade. Sim. Rapidamente, entendeu? Isso que tem que ser entendido. E agora, fora disso, o que eu vejo é que se não for externo, não vai acontecer. Esse negócio assim, vamos fazer mais senadores. Veja, é bonita a história, mas no final das contas, isso é uma história dos partidos que estão aí, que não querem mudar esse sistema, entendeu? Que não apoiam o Eduardo, para dizer o seguinte: precisamos de mais senadores para tirar o STF de lá. Mentira! O cara está com poder total. Veja só, o Senado não consegue reagir a nada do STF. Entendeu? Não existe poder de reação. Não adianta botar um advogado, botar um promotor. Aí você só está alimentando o mesmo sistema. Entendeu? Você só está dizendo o seguinte: eu estou botando o mesmo grupo lá dentro, tá? Só que de substância, o mesmo grupo, né, o mesmo ente, só que com grupos conflitantes dentro do mesmo ente. Entendeu? Então é mais ou menos assim, é que nem dizer que quando o PT briga, aí você fala assim: eu vou escolher um grupo do PT para brigar com o PT. Tá tudo bem, amigo, mas é tudo PT. É tudo PT. Então não adianta você pegar o trotskista contra o gremicista, é tudo esquerda. Então botar uma porção de gente do judiciário dentro do negócio, dizendo que ele vai representar a direita, só é dar mais poder para o judiciário, entendeu? Para o ente judiciário. Então eu vejo que a minha esperança nessa história de mudança do Brasil, ela passa exatamente, eu acho que uma grande revolução mesmo, que está acontecendo nos países desenvolvidos, Estados Unidos e grandes países aqui da Europa, que obviamente o sistema também reage, entendeu? O judiciário também reage, só que aqui é mais fácil em função do tamanho dos países, da multiplicidade, assim, realmente cultural que tem das vizinhanças, né? Vários países com várias línguas, desse movimento se contaminarem e explodir. E aí isso chegará no Brasil. Chegará no Brasil e o sistema é tão canalha que ele vai se adaptar muito, muito rápido. Diga-se passagem, para terminar, como sempre se adaptou. Porque, apesar e para mim a maior crítica que eu tenho hoje aos nossos analistas é porque existe um cinismo proposital e declarado e desonesto sobre a nossa própria história. Porque seria melhor, eu não estou falando da história como quem faz lá, desde a época da Bucha, estou falando da história recente. Por quê?
Hoje o cara faz uma crítica, por exemplo, ao Gilmar, como se o Gilmar, né, fosse o maior problema da direita brasileira, mas lembre-se, foi ele que disse que o Brasil era uma cleptocracia, entendeu? Foi ele que disse, foi ele, como ministro supremo, que foi na televisão, e eu não estou defendendo o Gilmar, mas estou mostrando que em algum momento a Suprema Corte brasileira esteve do lado, por exemplo, dos movimentos totalitários contra o Estado de Direito, representado aí pelo Dallagnol. Quando houve o racha entre os caras, aí ele mudou de lado, né? Quando ele olhou e falou, pô, o cara quer me morder, e quando tá mordendo os outros, tá tudo bem. Agora, a mim não. Então, aí os caras foram lá e mostraram quem manda, entendeu? E aí teve a gritaria, né? Ai, perseguição. Todo vagabundo que persegue, quando ele toma um tapa, ele grita. É tudo pivete de Copacabana, entendeu? Adora roubar, falar que é valente. Quando toma o primeiro tapa, se joga no chão e sai gritando. Ai, agora eu tô sendo perseguido. Quando o cara perseguia, tava tudo bem, né? Então, o problema é que eu vejo aqui o Supremo, por exemplo, no Brasil, ele mudou de lado, entendeu? Ele mudou claramente de lado. Ele tava totalmente... Na Lava Jato, é o que você falou, na Lava Jato, Gilmar era, PT nunca. Gilmar, em Fux We Trust, entendeu? O Fachin não deu nenhum HC pro Lula durante muito tempo, tanto que o Nanin teve que entrar com não sei quantos HCs para poder conseguir um golzinho de mão roubado lá nos embargos de declarações 49 aos 57 do segundo tempo, entendeu? Já no vestiário tomando banho, falou, teve o gol lá, entendeu? Alguém deu um gol. Então, você teve uma mudança. E esse sistema, ele vai se adaptar de novo, entendeu? E como a gente falou puxando o fio, veja o tamanho da canalice desses caras. O Lula hoje já quer capturar o discurso do combate ao crime organizado. Sim. Entendeu? Através dos bancos, era a crise dos bancos, aí do Banco Marcha e tal, ideia do carbono oculto. Hoje teve da Refit, né? Operação não sei quantos bi aí, não sei o que foi feito pelo Tarcísio. Caso meio esquisito, né? Que o Haddad ficou falando mal do negócio a semana inteira e de repente veio essa decisão. Coisas. Mas aí as pessoas falam, nossa, que bom estar combatendo. Aí você fala, não está combatendo. Está combatendo. Você é direcionado, né? Então, combatendo a quê? Combatendo um cara ou combatendo o sistema? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque eles estão capturando esse discurso e a depender de algumas coisas, daqui a pouco o novo vai compreender que ele vai perder o discurso dele. Porque a questão não é mais a corrupção, é o crime organizado. Entendeu? O inimigo do Brasil está mudando. O inimigo está esfriando, corrupção, e está virando crime organizado. Sim. E aí o Lula está dizendo o seguinte, eu estou combatendo os grandes cartéis, que são os grandes bancos da Faria Lima, e não o Cláudio Castro, que atira em crianças na rua e tal. Então, ele está capturando esse discurso. Ou seja, o sistema se adaptando para tentar se manter no poder. Por isso que a minha esperança é de fora. Eu acho que o Eduardo está certíssimo. E todos esses caras que hoje criticaram o Eduardo e vem criticando o Eduardo, na verdade, eles só referendo o sistema. Essa ideia que a gente vai conseguir mudar o sistema de dentro para fora é uma piada. Eu acho que os caras ainda são meio precipitados, entendeu? A coisa ainda tá rolando. Nossa, e os caras já falaram que já perdeu. Não existe só derrota, prazo já perdemos. Caras, né? É tudo muito a curto prazo, porra. É uma semana. Venceu uma semana, acabou. Já perdeu. Prendeu o Bolsonaro. Cadê a pressão lá de fora? O cara acha que é assim, em meses, né? Questão de meses. Não enxerga Carlão. Eu tinha, quando eu era diretor lá da Ágora, né? E aí eu tinha algumas áreas, aí assim, a gente tinha um projeto que era a nossa área, né? Aí tinha um cara, chamava Márcio, esse maluco criticava todo o projeto que a gente fazia, todo, não vai dar certo, o cara só criticava. Aí um dia eu tive uma ideia brilhante, entendeu? Eu convoquei ele para tocar uma parte do projeto. O mesmo projeto, não mudamos nada, virou o melhor projeto do mundo. A questão é que o cara quer protagonismo, entendeu? Isso. Se fosse ele, entendeu? Se fosse ele lá nos Estados Unidos, né, dando aula com o livro da Terceira Guerra Mundial, do meu curso de Primeira Guerra, porra, aí ia ser ótimo. O Trump me ouviu, o Rubio, eu dei aula pro Rubio, entendeu? Mas como o cara é ignorado, aí fica, não, mas veja, é óbvio que vai dar errado, né? Agora, para ajudar. Data Vênia, Arthur, eu acho que você... eu concordo que sem a força externa não tem como. E essa coisa...
o Eduardo é o caminho mesmo, esses caras estão fazendo o que tem que fazer e aproveitar, como eu disse, a marola, não, a onda que vai vir, e se a gente não aproveitar, a gente vai perder mais uma oportunidade, que o Brasil é craque em perder oportunidades, né? Então, vai ser mais uma. Mas eu também acho que esse discurso tem um perigo da gente falar assim, então beleza, então vamos esperar aqui, todo mundo quer... Espera vir. Os caras que estão aqui, os deputados, os senadores, os caras tinham que estar fazendo um puta barulho. E os caras estão parados, bicho. Parece que, não, é só o Eduardo lá fazendo não sei o quê. Os caras tinham que estar fazendo o maior auê, até com a prisão do Bolsonaro, cara. Sim, tinha que alguém falou isso, pô, e alguns realmente fizeram. Tinha que pegar um avião no dia, ir pra Brasília, fazer pressão, fazer barulho, fazer qualquer coisa, bicho. O cara, por mais que você já não acredite mais no projeto Bolsonaro, o cara foi o cara que te elegeu, provavelmente. A maioria dos caras de direita estão lá. É o cara que fez um movimento, que foi o catalisador, no mínimo, do movimento, ainda que o Olavo tenha o papel dele, ainda que várias pessoas tenham os seus papéis. O catalisador, o povão, o carinha lá de Tracunhaém, eu sempre dou exemplo de Tracunhaém, desculpa o pessoal de Tracunhaém, não se ofendam, mas o carinha lá que mora longe, não sei o quê, e que não tá ligado nas coisas, ele vê o Bolsonaro como uma figura e não sabe quem é o Olavo, às vezes. Então, assim, se o cara é o catalisador de um movimento que expressa as suas vontades políticas, que é contra o aborto, a favor do armamento, tudo que a gente fala aqui, o básico todo mundo meio que concorda, tanto nós quanto esses analistas, quanto todo mundo, e você cagar e andar pro cara pra uma prisão injusta, completa, e não é injusta assim, injustinha, o cara deu uma forçadinha, é um negócio claramente injusto, declaradamente pelo jornal, um dos maiores jornais do Brasil. Olha, foi injusto mesmo, mas agora chega. Então, assim, cara, como que esses caras não estão... A gente aqui, Quinto Elemento, 4 carinhas aqui numa sala pequena, fazendo mais barulho, mais um lá salão em Portugal. Tentando falar, a gente não tem um público enorme, está crescendo, graças a Deus, muito obrigado. E os caras que têm uma bomba na mão, um canhão de mídia, midiático, ainda que seja um Twitter com milhões de seguidores, o cara, poxa vida, Bolsonaro, né, chato isso. E veja, o Bolsonaro, ele encarnou a figura que já estava surgindo com o Olavo. Ninguém está tirando o mérito do Olavo. Há uma ala olavista que acha que é... Cara, o Olavo, assim, talvez seja essencial nesse processo. Só que, assim, quem encarnou foi o Bolsonaro. O Bolsonaro errou. Você chegou à presidência da República sem nenhum... Cara, ninguém... Todos esses caras que estão acusando ele de frouxo, não sei o quê, não teriam feito 10% do que o cara fez. De peitar Globo, peitar uma porrada de gente ali, que os caras gostam um pouco né? Eu conheço alguns ali, eles adoram um afago, né? Não gostam de gente gritando na orelha. Então, tudo bem, ele tem um monte de erro, não estou discordando. Pô, poderia ter ouvido o sujeito da Primeira Guerra, poderia ter ouvido outro sujeito que fica vendendo curso de livro, poderia ter ouvido um monte desses caras. Podia ter dado certo, não deu. Não deu, perdeu. Cara, mas não é mais fácil você retornar, tentar reorganizar o jogo com esse movimento que é gigantesco, do que jogar esse movimento para um lado e querer botar o teu, que não tem nada. Botar não tem nada. Novo Tarcísio. É exatamente isso que a esquerda faz. A esquerda recua, junta tudo. O Lula estava praticamente, Exato. quase enterrado, os caras foram lá, tiraram o cara da cadeia e botaram o cara na presidência. E não tem equivalência. Eu fico puto também que a galera... Aí mais o pessoal do Twitter de esquerda, ou sei lá o que, começa a fazer umas equivalências do tipo, o Ramagem, eu pus lá a coisa da... mas aí um criminoso... Cara, não, crime... A coisa, mas aí até os bolsonaristas, o cara que fala do frouxo, não sei o que, chega lá e fala, frouxo, porque quando o negócio do Ramagem mesmo, né, que ele não, quando a gente vai ver os bastidores... que estava, inclusive, os próprios ministros, a história lá da Petrobras, quando ele quis manter o preço da gasolina. Cara, um monte de coisa que eu na época não sabia, e que esses caras provavelmente não sabem, que o cara peitou como deu, porque o cara tava quase sozinho ali, então. E era um monte de gente jogando contra dentro do governo, cara. Dentro do governo, jogando contra, e não é jogando contrinha, assim, tipo, não, vou dar, é o cara jogando, não vou aceitar, é mais ou menos o Lula falar para um ministro, faz isso aqui para mim. O cara, não vou aceitar, porque o mercado, os liberais estão falando que isso é errado. Cara, eu sou o presidente, você é o meu subordinado, então você tá fora. Bolsonaro eliminou o cara do mercado, que ditador, nazista. Velho,
É surreal. 90% dos caras que chamam o Bolsonaro de frouxo usam uma conta paródia no Twitter porque Não tem bota medo de a perseguição. cara, exatamente. Tem vários. E pede a ação dos outros. 90%. É isso aí. 90%. Tem 10% que o cara fala ali, mas mesmo assim não fala bem, tá ali. É. Mas veja, o Trelli, quando eu falo do internacional, não é para o cara abrir mão da pressão nacional, entendeu? Mas é usar o carro que ele tem, inclusive correndo risco. E eu entendo que de repente o cara fala, não quero, eu também entendo, tá? Não tô, é uma decisão muito difícil, porque essa coisa do cara falar assim, ninguém vai morrer pela gente, é linda, né? É linda, é linda. Vai você lá morrer pela gente. Você vai vinda e tal, entendeu? Todo mundo aí até super valentão. Até não, e às vezes o cara honestamente, ele pode falar assim, pô, eu com o cargo aqui, se eu me defender, não for tão bater direto, eu posso fazer mais do que sem o cargo. Existe essa possibilidade do cara pensar assim, mas eu acho que a gente tem que... Não, sim, não. Mas assim, Trelli, eu tenho muita crítica a essa falsa masculinidade, né? Porque o cara fala assim, reclama e tal, aí recebe uma notificação. Recebi uma notificação extrajudicial. Senhora. Porra, a notificação extrajudicial é sacanagem, né? Toda semana, né, assim, porra? É cabeção de nego no estádio, entendeu? Não faz nem bom, ai meu Deus, entendeu? Então, o cara aí vai no Twitter, recebi uma notificação extrajudicial, entendeu? Fui processado por calúnia, tive que pagar 200 mil para uma hashtag. Quer dizer, o cara acha que isso é perseguição. É o cara que chama o Bolsonaro de frouxo. É o cara que chama o Bolsonaro de frouxo. Quer dizer, o cara recebeu uma ação civil, quando recebe, aí perde uma ação civil, vai condenado a pagar 20 mil e fala, estou sendo perseguido, e critica o deputado. Então, eu entendo o deputado, não concordo, eu acho que se o cara, obviamente, se o cara tá lá, ele tem que fazer alguma coisa, mas eu também não digo pro cara, pô, você não vai morrer pela gente? Porque o cara vai dizer, welcome, você vem aqui, tá, chega aí. Então, é óbvio, mas veja só, é óbvio que tem que ter a pressão internacional, mas esses caras, aí eu concordo, eles têm abdicado da pressão internacional, e esse é o problema, para poder provocar fora. Então, por exemplo, a turma que defende o Moro, por exemplo, e não é capaz de ser uma crítica real, não estou falando só da crítica só para pontuar, que o Moro conseguiu viajar para ir à Ucrânia conversar com o Zelensky, junto, para você não falar que eu estou falando mal do Moro, junto com um cara nosso, que é aquele Magno Malta. Aquele que mandou, Magno Malta, que mandou a foto apareceu a foto do Jubileu, né? No celular dele lá, de alguém. Mas enfim, do Magno Malta. Magno Malta pegou um avião para ir para a Ucrânia, participar de uma audiência com Zelensky, junto com o Moro, junto com mais um maluco da direita lá, para se meter na guerra da Ucrânia contra a Rússia. E é incapaz de pegar o avião, né, os 3 senadores, para vir aqui vir a Bruxelas para fazer participar de uma audiência e explicar o que está acontecendo no Brasil. Entendeu? E falar de anistia. E todos eles, eu tô te falando eles, assim como o Salles adora ficar falando de anistia, de não sei o quê, mas tudo no Twitter, entendeu? Porque o cara não pega o carro como deputado federal e vem aqui falar com o cara, entendeu? Como o Paulo Figueiredo fez. Paulo Figueiredo não é nem deputado, cara, tá lá no Figueiredo Cast, sei lá, o nome do programa dele, Figueiredo Show, foi no Congresso americano falar, entendeu? Então você tem, e quando os caras vão, é só pro forma, entendeu? O Nicolas na ONU, que não foi nem na ONU, né? Mandou aquele papelão lá, de um evento que foi dentro do salão e o cara escrevendo da ONU. Quer dizer, aquele papelão, tipo do Decotelli, né? Foi até ministro da Educação do Bolsonaro lá, que disse que tinha diploma, não tinha. Isso foi o ministro da Educação mais rápido da história do Brasil, né? Então, mais ou menos isso, é tudo meio encenação. Quer dizer, então assim, o meu ponto é esse. Se você não chegar aqui e cutucar os caras e conversar, eu digo isso porque conversando com alguns deputados aqui da França, eu não sou deputado, e tentando conversar com os caras, dizendo o que está acontecendo, eles não tinham ideia do que está acontecendo. E ele fala, mas por que ninguém aqui veio falar com a gente sobre isso, entendeu? Quem vem? Quem é que aparece para falar de vez em quando, porque quando consegue? Eduardo. Só. Eu digo só. O resto tem uma normalidade institucional no Brasil. E eles tratam o que está acontecendo no Brasil como normalidade. Então não estou dizendo que é só aqui fora que vai olhar para o Brasil e dizer, precisamos mudar aquilo lá embaixo. Ninguém conta a história, ninguém reclama, ninguém faz nada. Então, o cara vem aqui, o cara tem tempo para conversar com o Zelensky. Porra, tem uma reunião mais inútil do que essa? Sem brincadeira. O Brasil não tem nada a falar do Zelensky. O cara não consegue nem comprar um terno, vai ajudar o Brasil, o Zelensky. Não estou nem defendendo aqui, mas o cara defendendo o Putin. Eu estou falando que
Assim, a gente não tem nada contra Pro Brasil não assim, muda nada. Nada, absolutamente nada. A gente não tem dinheiro pra mandar pro cara, a gente vai mandar três aviões Tucano, na melhor das hipóteses. Pô, não tem nada pra contribuir pro cara, mas vem 3 senadores, 5 senadores, se metem na Ucrânia pra participar de uma audiência, pra ficar dizendo, olha, que absurdo e tal. Tá tudo bem, mas faz isso também em Bruxelas. Entendeu? Vai lá também falar do Bolsonaro. E não vão, e a parte então, também. Essa pressão tem que ser assim. Tem né? outra parte da sociedade aqui que tá quieta, que são os empresários, é o agro, essa galera toda, entendeu? Tem coisa para fazer no Brasil e internacionalmente através das associações. Uma Febraban da vida não consegue fazer? Só que a Febraban, eu sei, mas eu tô dizendo. Mas, Felipe, os caras acham, como a gente já falou aqui algumas vezes, os caras acham que eles vão ficar quietos na deles, o pau vai torar lá, o Trump vai sair, o Dom Pedro III vai ficar de boa. Corta aí, editor. O Dom Pedro III vai ficar de boa, vai ficar tudo bem, eles vão continuar fazendo o trabalhinho deles, ganhando o dinheiro deles. Quando der ruim na economia aqui, tira o dinheiro daqui, põe pra lá, e ninguém vai encher o saco. Essas pessoas com a sanha autoritária que só cresce, que querem ver quem não são, aqueles que não fazem parte do grupinho deles, que diminui cada vez mais, né? Que é uma tendência a acontecer isso, e quer ver destruído, acha que eles vão olhar para eles assim e falar, você é empresário, você que foi conivente, você que ficou em silêncio em relação ao fulano, lá o golpista, você que tem um laço de amizade com alguém que patrocinou em algum momento, algum podcast, eles acham que eles vão ficar de boa e eles não vão sofrer com isso. Do mesmo jeito que estavam achando que a Magnitsky era pro forma, né? E agora chegou a Coca-Cola já tomou uma ligação lá. A Coca-Cola tomou um arroz do governo, os caras estão falando, eita, pô, vê o sujeito lá conversar com o super-ministro Galípolo, né? O diretor do Banco Central Galípolo. E os caras estão meio, eita ferro, então tá Parece valendo que é verdade. Mas a Coca-Cola falou que não sabia que o Dom Pedro III ia palestrar. Essa é a defesa da Coca-Cola. É verdade. É a defesa do Lula. Eu não sabia. Exatamente. Agora, você patrocina um troço daquele tamanho, né? E não sabe quem vai palestrar. Não, dá o dinheiro aí pra eles. Seja então, lá assim, quem. E esse negócio de. Não, fala. Ô Luiz, pra mim eu queria botar um ponto anterior a tudo isso antes da palestra. Porque quando eu recebi aquele cartaz, aquilo ali aquilo reflete o que é a indústria de extorsão judicial do Brasil. Exatamente. Significa, na verdade, a máfia. Aquilo ali é exatamente a máfia do Brasil. Porque, veja só, o evento é do Ministério Público Federal. O Ministério Público, você pegar, o Ministério Público fez um evento e tem 60 empresas patrocinando. É tudo comprando proteção, entendeu? Claro. Por favor, não bata em mim, eu sou amigo. Aí tem a Ambipar que tem problema, aí tem a Coca-Cola, tem não sei o quê, tem um banco não sei o quê. Todo mundo para ficar amiguinho de procurador. Sim. E aí, o nome disso é corrupção. Com essa corrupção legalizada e legitimada, ninguém reclama no Brasil. Não, aí tudo bem. Veja, sabe? Eu pergunto, o que a Coca-Cola vai conseguir vender numa propaganda institucional dentro de uma palestra do Ministério Público fechada do seu produto? Qual o motivo da aquelas pessoas lá dentro não pensam muito na Coca-Cola, olharam e falaram, caramba, eu preciso tomar Coca-Cola. Não, eu sei. Agora, realmente eles ganham outra coisa, eles ganham o seguinte, eles acham que quando o pau torar, eles vão ser considerados uma empresa democrática, enquanto empresa democrática, é isso aí. Então Não é democrática não, que fosse isso tudo bem, cara. Se fosse isso ainda tinha algum princípio moral. Não, é o democrático entre aspas, é o associado a ninguém. Comprar apoio. Aquilo ali é o seguinte, eu vou botar lá que vai meu diretor jurídico, depois ele vai tomar um café com o Alexandre, ou com o Gonê, ou com o Ministério Público Federal, ou com o Dallagnol, entendeu? Virar amigo do cara, e quando o pau torar pra cima de mim, que a minha fábrica fizer um problema, ou eu virar um devedor problema ambiental. Isso aí. O problema ambiental, você é brother do Ministério Público, entendeu? O Ministério Público vai dizer, esse aqui é nosso amigo, ele patrocina aqui, que nem os gangsters faziam. É brincadeira, isso é corrupção legitimada, isso é uma vergonha, cara. Uma vergonha um órgão público fazer
como é que é? Um evento e ter 70, 80 empresas comprando apoio, fingindo que estão patrocinados, como se elas tivessem preocupação real sobre o que está sendo discutido lá dentro. Não sabe nem a pauta. Aí eu acredito que o cara não sabia nem o palestrante. É isso que eu ia falar. Eu não duvido que eles não soubessem mesmo nesse caso. Porque o cara... Porque eu não estou interessado no assunto, entendeu? O cara vai pagando. MPF, paga aí. Paga, porque assim não tem processo em cima da gente, entendeu? Não tem fiscalização. Pode ser. Não, devia saber, mas... Quer dizer, a gente vai se ferrar a curto prazo, mas há uma luz no fim do túnel. Acho que essa é a... Quando o Cristo voltar... Podemos terminar. Então, mas aí também é aquela coisa que eu faço. Fiz até um vertical falando, até depois eu pensei, será que eu tô dando uma falsa esperança? Mas que não é falsa, porque a esperança final a gente tem mesmo. Vertical não tem falsa esperança, fica tranquilo, cara. Relaxa. Mas assim, também aquela coisa derrotista, acabou, né? Não, desculpa, eu sei que vocês sabem os bastidores que eu não tô nos melhores dias, mas essa coisa derrotista, pelo menos se eu puder falar isso pra alguém, não vale a pena, cara, porque... Não, então, e as pessoas que estão nessa são pessoas em que toda a chance que teve com ação concreta real, uma ação concreta real que poderia produzir alguma mudança e, olha, ações concretas reais internamente e as ações concretas externas, que são as que têm a maior chance de produzir uma mudança e provavelmente são as únicas, são pessoas que recuaram, ficaram quietas ou criticaram. Então, assim... E o frouxo é o Bolsonaro. Então, assim... Que tá lá se ferrando. No final das contas, o cara tomou uma facada, o cara foi perseguido por tudo quanto é jeito, e agora tá lá com o soluço, tomando remédios. Você ouve a voz dele, cara. Eu não sou... Você ouve a voz do cara fazendo aquela com a mulher lá da tornozeleira. Não sei se você ouviu também. Ouviu? Cara, quem já teve um parente doente, um parente que tomou remédio assim... O cara não tá bem, Você fala assim, mano. cara, dá uma dó, velho. Você fala, porra, é aquele jeito meio catatônico, assim. Cara, tão judiando do cara. E, porra, por mais ódio que você tenha... Eu não queria ver nenhum Lula assim. Sim. Talvez eu quisesse, não queria, assim, talvez seja forte. Não, mentira. Mas assim, cara, não dá, porque é o tipo de coisa que é desumano. É desumano. E não é um cara que fez, enfim. O fato dele ser inocente é um negócio que piora muito, né, a situação. Sim. Não, enfim. Mas é isso aí. É isso aí. E se você quiser saber melhor sobre o que a anistia tem a ver com tudo isso, sobre como a questão da ação internacional, a cooperação com interesses internacionais que são convergentes aos nossos, pode nos beneficiar, assista esse vídeo aqui em que a gente explica de maneira sintética. Esse é o vídeo para mandar para aquele teu amigo que não tá entendendo nada e que não vai assistir esse negócio de 1 hora e pouco aqui, viu? Esse manda para ele também. Assiste esse aqui. Isso aí, cara. Esse vídeo aqui. E Arthur, bem-vindo de volta, né? Depois de 50 programas longe. Férias, né? Férias. Não dá, Não adianta pra continuar. A Férias, última eu coisa a acho, ser dita é férias. clica no vídeo, não tem... Clica no Isso vídeo. aí, Arthur. Saudades. Saudades. Tá, É isso aí.